Calorosas saudações, e nestes tópicos mais sensíveis não há introdução humorística para pedir like e subscrições. Podem pôr, obviamente, mas não há introdução humorística por razões óbvias. Ora, André Ventura já deu uma entrevista a pronunciar-se sobre aquilo que aconteceu há poucas horas atrás, em Viseu, o tiroteio no shopping, o Palácio do Gelo, e portanto, sem mais demoras, vamos ver o que é que o Presidente do Chega tem a dizer sobre isto. O comentário é o primeiro de deixar aos familiares da vítima, das várias vítimas, mas da vítima mortal, um voto de condolências e de solidariedade. E o segundo de dizer que este é o exemplo que está a acontecer hoje e que está agora a ser de conhecimento público, é o exemplo um bocadinho do país real que está a acontecer, não obstante muitos dirigentes e políticos parecerem querer esconder esta realidade. Isto infelizmente não é caso único, isto infelizmente tem-se repetido noutros pontos do país. E nós temos que ter, Zé, por muito que isto custe a algumas pessoas, nós temos que perceber que se não tivermos uma autoridade forte e uma mão forte no país, o país acabará por ser engolido por esta onda de violência. Isto não tem a ver com ciganos ou com minorias, isto tem que ver em geral. Não obstante, é conhecida a opinião que eu tenho, e que aliás foi conhecida aqui em primeiro lugar, de que eu entendo há muito tempo que, como é que posso dizer isto de forma pelo menos clara, eu entendo há muito tempo que os integrantes desta minoria vivem numa espécie de bolha de impunidade em Portugal e fazem o que querem. Assim, não sei se já a esta hora, pelos vistos, segundo o que o André Ventura está aqui a dizer, não sei se foram membros da comunidade cigana a praticar estes crimes. Eu já vi uma notícia lançada pelo Correio da Manhã a dizer que estes indivíduos foram os mesmos que já tinham provocado conflitos numa feira, uma espécie de feira daquelas de verão há uns meses atrás, também na mesma zona, ali da Beira Alta, mais ou menos, e na altura também eram membros da comunidade cigana. Isto é igualmente grave, independentemente do background cultural ou étnico de cada um. O crime vai ser sempre o mesmo, independentemente disso. Agora, há uma divergência do ponto de vista de modus vivendi da comunidade cigana em Portugal comparativamente ao resto. E negar isso, enfim, aliás, havia dados muito curiosos relativamente à própria comunidade cigana, ao seu modus vivendi, de há uns anos atrás, no relatório, na altura para as migrações e etc. E 90 e tal % não tinha a escolaridade obrigatória, ou melhor, desistia antes do 9º ano, o que é preocupante. Apenas 30 e tal % estava inscrito no mercado de trabalho formal. Enfim, havia casamentos abaixo dos 16 anos na ordem dos 15%, se não me falha a memória. Enfim, dados graves, não é? Dados graves. E é importante ressalvar, não é toda a gente assim, ok? Claramente, não é isso que se está aqui a dizer, mas que há uma generalidade quantitativa de pessoas dentro daquele modus vivendi que é substancialmente grande a comportar-se desta forma, e com práticas criminais em casos mais graves. Essa é a realidade. Portanto, saber diferenciar as coisas, não são todos assim, não é essa a questão. Agora, há quase uma questão cultural inerente para que de forma muito concentrada se crie uma guetificação que não é compatível com o modus vivendi europeu em Portugal. Zero. Pelos vistos já foi confirmado. Eu tinha visto já no vídeo que lancei no primeiro canal, havia essa suspeita nas redes sociais e etc. Eu também tive pessoas conhecidas minhas, porque eu conheço pessoas mais ou menos deste espaço geográfico onde as coisas aconteceram. Felizmente está toda a gente bem, mas quer dizer, que eu conheço, infelizmente as pessoas em questão não estão, como devem imaginar, mas que me tinham dito que essas pessoas eram as mesmas dessa tal festa que já tinha acontecido e tinha havido esses conflitos. Enfim, muito mal. E o pior disto tudo é que temos uma classe política, e pior do que isto tudo também, uma classe mediática que manda estes problemas, quer da criminalidade, quer da getificação, seja o que for, para debaixo do tapete como se nada se passasse. Mas isto vai muito além disso, vai com este à vontade com que se vê pessoas a disparar. Eu penso que isto é as traseiras de um centro comercial ou a dianteira. É uma das entradas, não é a principal. E como se vê pessoas a disparar impunemente, sem qualquer controle e critério. Eu acho que isto diz muito do país em que vivemos
e eu espero que o país esteja atento hoje para perceber também que nós temos que dar mais força e mais autoridade às nossas polícias. A questão é sempre como, ou seja, ninguém gosta que isto aconteça, ninguém gosta de ver estas imagens, porque são imagens, imagens são reais, mas parecem de filme, não é? Parecem de filme. A verdade é, o que é que se pode fazer, de facto? Ações como no Martim Muniz? Esse é só um exemplo, mas repara, nós olhamos para esta imagem e vemos que para estas pessoas estarem a disparar obtiveram armas. Eu ponho as minhas mãos no fogo, como se costuma dizer, como estas armas estão ilegais. Claro que estão. Claro que estão. Claramente que estão. Eu não tenho dúvidas, desculpem lá, desculpem estar assim a mandar para lá, mas eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas que são armas ilegais e ao mesmo tempo duvido muito que as pessoas tenham... Primeiro, não podem usar as armas nesta circunstância, não é? A arma pode ser utilizada para caça, pode ser utilizada em legítima defesa, na conceptualização legal portuguesa, e não me recordo de mais nenhuma circunstância onde a arma possa ser utilizada por um civil, não é? E mesmo para os polícias há extremas restrições na utilização da mesma, imaginem para um civil, não é? Portanto, olhando para isto, acaba de haver um tiroteio em Viseu. E eu agora estou curioso para perceber se Portugal, neste caso as pessoas da elite política, da elite mediática, agora também vão distribuir rosas a Viseu. Gostava de saber. Acaba de haver um tiroteio. Gostava de ver se essas pessoas, as mesmas que andaram a criticar a polícia por estar no Martim Muniz simplesmente a fazer o seu trabalho, se agora também vão pronunciar-se sobre isto. Ou se vão mandar rosas ou cravos a Viseu. Gostava de saber. E como estas armas chegaram à distribuição destas pessoas já de forma ilegal. Porquê? Porque há esta cultura. Mas seria diferente se estivessem legais? Seria diferente porque não as teriam, provavelmente, porque estas pessoas não estão habilitadas, nos termos da nossa lei, provavelmente, para ter armas. E, portanto, este é um primeiro controle que tem que ser feito. E tem que ser feito a sério, sem medo de ir a bairros difíceis, sem medo de ir a minorias que são problemáticas e que o país vai dizer, bom, isso terá racismo, será xenofobia. Não, Zé Carlos Castro, nós todos sabemos, isto é dito no país todo, à luz do dia, que há imensas zonas problemáticas, seja bairros com maioria cigana, seja bairros com outras maiorias, onde as armas circulam, não há vontade enorme. Os polícias sabem isto, os políticos sabem disto, o país sabe isto, porque é que não se faz nada? Racismo era uma pessoa dizer que todas as pessoas daquele grupo étnico são maus, independentemente das suas características humanas, só por serem daquele grupo étnico, aquelas pessoas são más. Isso é mesmo uma questão de discriminação racial, não é? Portanto, isso é, efetivamente, racismo. Agora, uma pessoa constatar que, geralmente falando, uma grande quantidade de uma determinada comunidade em si tem problemas porque se fecha nela própria e não quer estar coadunante com o modus vivendi da lei em Portugal, isso é a constatação de factos. A realidade é essa. Partindo da premissa que o indivíduo em si está apto para qualquer coisa. Ser a melhor pessoa do mundo ou ser a pior. Agora, a realidade é que, em termos de massificação cultural e comunitária, há problemas de getificação, nomeadamente nestes casos aqui que é mencionado. E isso não é racismo. Isso é um problema a ser identificado. E atenção, para esse problema ser resolvido, isto já olhando mais a médio prazo, são precisas pessoas da própria comunidade cigana que não tenham este tipo de comportamentos. Porque eles existem. Eles existem. Eu cresci numa zona onde havia imensa comunidade cigana e havia imensos problemas. Mas também havia gente boa. Confesso-vos que eram poucos. E acho que isto se reflete. Mas eram pessoas que trabalhavam, etc. Portanto, é possível. Não é? Na questão individual humana é possível. Agora, também é preciso trabalhar com essas pessoas que fogem à regra malévola da maior parte daquilo que é o modus vivendi não muito próprio da comunidade cigana para reverter esses comportamentos negativos da comunidade cigana, senão o problema não se resolve. E quanto a estes amigos, é tudo para a prisão. Tudo para a prisão. E, por exemplo, aqui neste caso, prisão perpétua. Isto é uma tentativa de homicídio. Tinham que passar o resto da vida na prisão, a apodrecer lá dentro. Desculpem lá dizer-vos isto assim. Mas tentam matar uma pessoa. Eu não sei quantos anos de prisão é que eles vão apanhar, mas o máximo é 25 e mesmo assim, se tiverem bom comportamento, 100 anos. Para mim, desculpem lá, uma tentativa de homicídio, não é? Propositada. Não, há poucos crimes piores do que esses. Só talvez as práticas do terror e torturas que levam à morte e não sei o quê. Enfim, muito pouca coisa pior do que isto, se querem que vos diga. Continuando.
O que é que se deixa chegar a esta vítima que nós estamos a ver, no ecrã? Quer dizer, estas pessoas hoje devem se sentir órfãs do nosso país, devem sentir que o país não fez por elas, não lutou por elas o que devia ter lutado. E isto é responsabilidade nossa. Eu tenho-me fartado de dizer isto, nossa, eu estou-me a incluir a mim próprio. O que é que tu pensas das licenças de porte de armas já agora? É assim, antes do Ventura responder, eu não quero estar a interromper muito, mas a responsabilidade não é do Ventura. Isto é conversa de política dele. A responsabilidade não é do Ventura. O Ventura nunca esteve no governo. Portanto, isto é conversa de política do Ventura. E atenção, eu estou a criticá-lo, mas também o estou a defender. A responsabilidade não é do Ventura. A responsabilidade é de quem esteve no governo nos últimos 50 anos e também um pouco dos portugueses em geral, em si, não todos, não é? Mas que também permitem que a elite política se mantenha no poder sem fazer absolutamente nada relativamente a este tipo de circunstâncias. Portanto, os responsáveis são eles. São eles. Não é a malta que todos os dias se levanta para ir trabalhar, paga os impostos e cuida bem dos filhos, dos irmãos, dos pais e das mães, do periquito, do cão e do gato. Não, a culpa não é deles. A culpa não é deles. Em primeiro lugar, a culpa é destes, eu nem vou adjetivar, porque enfim, mas é destes indivíduos que praticaram o crime que acabaram de praticar. Em primeiro lugar, a culpa é deles e em 95% da instância comportamental a culpa é deles. Os outros 4,99% é da classe política que anda a governar Portugal há não sei quantos anos. E depois, o 0,1% pode ficar para o Ventura. Pronto, está bem. Se ele quer ficar com um bocado de culpa, mas ele não tem culpa. Não é? Ele não tem culpa. Nem ele, nem quem nunca esteve no governo. Ao contrário até de outra direita europeia e norte-americana e sul-americana, eu acho que nós teremos um país mais controlado se tivermos mais controle de armas. Não acho que tenhamos um país mais controlado se tivermos cada pessoa com a sua arma e a distribuir armas. Sei que isto não é pacífico e sei que há pessoas que entendem, quanto mais armas houver na rua, de pessoas, de civis, os outros também terão mais respeito pelas armas e portanto haverá uma espécie de equilíbrio. Eu não tenho essa visão. Se calhar porque o país onde nascemos e crescemos é um país diferente de outros, em que infelizmente assistimos, eu acho que tem que haver controle de armas. Mas, sobretudo, tem que haver controle da legalidade das armas. O que vimos, isto não é armas de brincar, isto são armas a sério, que matam e que estão distribuídas por pessoas que não estão habilitadas para isso. Como é que as armas ali chegaram? Corretíssimo. Eu não sei se... Talvez ele tenha noção disso, mas ali no decorrer, mas há uma diferença significativa entre porte de arma e posse de armas, se eu não estou em erro. A posse de arma é eu ter a possibilidade de ter uma arma na minha propriedade privada, no meu carro, na minha casa, no meu local de trabalho. Eu sou a favor da posse de arma. Eu acho que as pessoas podem ter uma arma em sua casa para se protegerem no caso de serem assaltados e tal e precisarem de recorrer a armamento. Isso acontece em vários países. No porte de arma, as pessoas podem ter essa arma, mas fora da sua propriedade privada, podem andar na rua. E eu aí já tenho algum ceticismo, já tenho algumas reticências. Na posse de arma eu sou a favor. No porte de arma, na realidade portuguesa, atenção, tenho algum ceticismo. Se perguntarem num país como o Brasil, sou a favor de ambos, não é? Porque eu não sou dogmático, eu sou pragmático. Eu olho para cada realidade e gosto de implementar aquilo que eu acho que é melhor pragmaticamente para essa realidade. Na realidade, por exemplo, do Brasil, que é um país com índices de criminalidade superiores e de homicídios superiores, eu acho que quer a posse, quer o porte de arma faz sentido. Em Portugal, creio que não. Acho que a posse de arma na propriedade privada, porque toda a vida existiu. Não é? No Portugal mais rural, até 1950, era uma norma as pessoas terem uma arma em casa, não era nada de novo. Não é? Não digo toda a gente, mas não era raro. Acho que é a melhor caracterização, não é? Principalmente em zonas mais de aldeias e etc., onde havia muitos caçadores. Quem conhece essas realidades acabará por saber que isso acontecia, não era uma coisa assim tão estranha quanto isso. Esta questão de não haver mesmo armas nenhumas em casa das pessoas é uma coisa relativamente recente, podemos dizer assim. Como é que as têm? Como é que no tráfico de droga há tantas armas disponíveis? Como é que estes bairros, como vimos há pouco tempo no Zambojal e noutros, como é que há armas distribuídas por todo o lado do país? Quer dizer, a polícia é que devia ter as armas, a polícia é que devia fazer o controle da segurança a sério. E quando vemos o país inteiro a criticar operações como a do Martim Muniz, aí a polícia, porque eu estou a retirar da equação o diretor da polícia, não é por nada. O diretor da polícia é nomeado politicamente, tem outras responsabilidades e tem outro, digamos assim, outro ascendente. Agora, falem com os polícias, os da rua, os que andam todos os dias na rua, e eles vão-vos dizer o que é que acham sobre o que está a acontecer no país, o descontrole que há, porque não têm autoridade, não lhes é dada a autoridade. Há pouco o professor Rui Pereira, que esteve em direto neste jornal, a uma pergunta minha, disse que se estivesse um polícia mesmo que estivesse de folga, mas que estivesse armado, que podia intervir e usar a arma e tem razão, de fogo. Professor Rui Pereira.
Tem na parte escrita, porque depois claro. Ia ser uma coisa difícil, porque a ameaça não era sobre a polícia diretamente. Mas, Zé Carlos Castro, eu até vou um bocado mais longe. Na teoria, o professor Rui Pereira tem razão, como aliás costuma ter, porque é muito conhecedor destas matérias. Na prática, eu tenho dúvidas que hoje um polícia que estivesse próximo ou fora de serviço, que tivesse a disponibilidade para agir sabendo que um minuto depois podia estar... Imagina o polícia disparar sobre um cigano hoje à noite. Era o resto do fim de semana todo, era o resto da semana toda, manifestações, pedidos de demissão, inquéritos à IGAI, que abriria rapidamente já amanhã, já estava um inquérito aberto. Vamos ver quanto tempo demora até se saber quem foram estas pessoas e o que é que fizeram. Sei que são... então ainda não se sabe. Atenção, pensava pela forma como eles estavam a falar. Eu já tinha visto essa notícia da CMTV, até posso pôr do Correio da Manhã, até posso colocar aí. Mas enfim, continuando. Se a polícia tivesse tomado intervenção, provavelmente estavam já a pedir a cabeça do polícia. E isto leva os polícias a não querer, a ter medo de intervir, porque a vida profissional deles fica em suspenso, fica em risco, a integridade deles, o prestígio deles e a honra deles fica em risco. Assim ninguém quer ser polícia neste país. E o emprego, não é? O emprego. Portanto, este é o segmento em que ele fala sobre o que aconteceu em Viseu. Digam-me vocês a vossa opinião nos comentários, o que acham sobre isto. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.